Hi guys! Sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou a Domi e no vídeo de hoje a gente vai explorar as palavras homófonas, homógrafas e homônimas. São 3 categorias de palavras que são bem interessantes da gente conhecer porque são muito comuns no inglês. A primeira categoria são as palavras homófonas. Homo significa igual, mesmo, e fonas significa de som, né? Então, significa que essas palavras têm o mesmo som, a mesma pronúncia. Então, a gente vai olhar aqui sempre 3 parâmetros para diferenciar esses 3 grupos de palavras. A gente vai olhar a escrita, a pronúncia e o significado. Então, as palavras que são homófonas têm pronúncia igual, escrita diferente e significado diferente. Alguns exemplos. Ate, ate. I, air, air. Então, como vocês podem ver, essas palavras têm escritas diferentes, significados diferentes, mas são pronunciadas exatamente da mesma forma. E a gente consegue comprovar isso através da transcrição fonética que eu deixei aí na tela. Não esquece de curtir esse vídeo e já se inscrever no canal, hein, que eu tô de olho. Agora as palavras homógrafas. Então lembra que eu falei homo igual o mesmo e a grafas vem de grafia, de escrita. Então essas palavras vão ter pronúncias diferentes, escritas iguais e significados diferentes. Alguns exemplos. Lead, lead. Read, read. Bow, bow. Então, apesar de terem a mesma escrita, elas têm pronúncias diferentes, como a gente pode ver pela transcrição fonética. Então, a gente não pode sempre pensar que uma palavra vai ter a mesma pronúncia porque ela é igual. Então, como vocês podem ver, tem palavras aí que são escritas da mesma forma, mas vão ter pronúncias diferentes. E a gente consegue novamente ver isso pela transcrição fonética. E calma que no final eu vou dar uma dica de ouro para você identificar essas palavras. A última categoria são as palavras homônimas. Então, são as palavras que, na verdade, elas são uma junção das anteriores. Então, elas vão ter pronúncia igual, escrita igual e o significado só que vai ser diferente, tá? Pronúncia igual, escrita igual e significado diferente. Então, essas são as mais difíceis de identificar as diferenças. Por exemplo, can, can. Bat, bat. Row, row. Eu vou deixar todos os exemplos que eu usei aqui na descrição do vídeo para você não se confundir. Então, como eu vou saber se a palavra é homófona, homógrafa ou homônima com outra palavra? Como todas elas têm um aspecto de pronúncia, ou a pronúncia vai ser igual ou vai ser diferente, a transcrição fonética aqui vai ser a sua maior aliada. Para quem não sabe, a transcrição fonética é a escrita dos sons. Então, aqueles simbolinhos estranhos que a gente vê do lado da palavra no dicionário. Você pode entrar no Cambridge Dictionary e buscar cada palavra. Então, vou te passar aqui os parâmetros para você identificar cada uma delas. Se você comparar 2 palavras com escritas diferentes e elas tiverem exatamente a mesma transcrição fonética, isso significa que elas são homófonas, elas têm a mesma pronúncia. Se 2 palavras têm a escrita igual, mas elas têm transcrições fonéticas diferentes, isso significa que elas são homógrafas, têm a mesma escrita e uma pronúncia diferente. E atenção aqui, geralmente essas palavras têm a escrita igual, você vai pesquisar uma vez no dicionário Cambridge e você vai ter ali o primeiro significado. Vai descendo que você vai achando mais significados. E para cada significado, se a pronúncia mudar, o Cambridge vai colocar a transcrição correta, tá? Então nas homógrafas, por exemplo, quando a gente tem read e read, essas 2 transcrições vão estar lá no Cambridge Dictionary identificando cada uma. Agora, se são palavras que têm escrita igual, e você vai descendo, vendo outros significados, e elas têm também a mesma transcrição, isso significa que elas são homônimas, mesma escrita e mesma pronúncia. Só vão ter significados diferentes dependendo do contexto. Esses 3 tipos de palavras causam muita confusão, e você vai saber identificar qual palavra foi usada pelo contexto. É que nem em português, se eu falar pra você, eu fui ao banco ontem. Você vai achar que foi o banco instituição financeira ou você vai achar que foi o banco da praça? Você vai achar que foi o banco instituição financeira, né? Então é a mesma coisa, pelo contexto você vai identificar qual palavra foi usada, se tem várias que têm a mesma pronúncia. A mesma coisa pela escrita, se você lê uma palavra e existem outras palavras que poderiam ter outros significados, né? Um exemplo em inglês. He caught the fish with his bare hands. He caught the fish with his bare hands. Aqui as palavras bare e bear têm a mesma pronúncia. Mas o que faz mais sentido, né? Com as próprias mãos ou com as mãos de urso? Não faria sentido. Então aqui o bear faz mais sentido, enquanto o bear não faria sentido, tá? Então pelo contexto você vai identificar qual palavra foi usada. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para você. Não esquece de curtir e te vejo no próximo vídeo.